Então vamos lá. Nós vamos começar agora uma nova série de sermões e o nosso título principal é Uma Igreja que Evangeliza. Achei bem propício o tema porque final de ano é uma oportunidade de nós... É uma oportunidade de nós fazermos uma avaliação do ano e janeiro é uma oportunidade de planejar o próximo ano. Então, eu acredito que foi um tema muito propício. Então tá, o meu tema é a finalidade do Evangelho. Gostaria, como introdução, falar desse filme que está ali, não sei se você está vendo. O filme é Mãos Talentosas. Não sei se você já assistiu esse filme, mas conta a história de um homem, uma história real, baseada numa história real, chamada Benjamin Carson. E ele é diretor do Departamento de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital Johns Hopkins. Se você assistiu o filme, você vai ver que o filme ele é dividido em duas partes. Conta primeiro ele adulto, aonde ele é considerado já um dos melhores neurocirurgiões do mundo. E ele tem uma cirurgia realmente difícil de fazer e ele não sabe como proceder, que é a separação de gêmeas siamesas, colada pela cabeça. E nessas tentativas anteriores, as crianças haviam morrido, então era um desafio para ele, e a dúvida era se ele faria ou não faria. Ele decidiu fazer, e levou alguns meses até que ele pudesse descobrir como fazer isto. Depois você assiste o filme, sem dar spoiler. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir o filme. Mas também, enquanto ele está nessa decisão, o filme vai mostrando ele quando criança. Ele era menino pobre, negro, filho de uma mãe separada e analfabeta. Esse menino sofria muito bullying na escola e ele se achava incapaz de ter sucesso na escola. Até que sua mãe foi trabalhar por um professor e esse professor tinha uma biblioteca imensa. Foi quando ela teve a ideia de que ela poderia ajudar o filho dela, ela tinha 2 filhos, e ela não pediu, ela não sugeriu. Como mãe, ela mandou que eles tinham que ler 2 livros por semana, fazer um resumo e contar para ela a história. E aí, através dessa situação, ele descobriu o mundo da literatura, seus resultados escolares melhoraram, ele teve bom desempenho, o seu irmão também, né? E até então que ele chegou na situação, ele teve muitas dificuldades depois também, continuou tendo, mas até que ele chegou então como diretor do neurocirurgião, da neurocirurgia pediátrica do Hospital Johns Hopkins. E é interessante que aquela fala que está ali, não sei se você já conseguiu ler, e dentro dessa ideia, irmãos, nós temos que pensar assim, algo pode ser feito se você acredita que pode ser feito. Quando você se sente parte daquele movimento de transformação. Se você ou eu acreditarmos que podemos fazer, e se acreditarmos que fazemos parte de algo grandioso, nós conseguiremos fazer. E dentro dessa ideia, então, eu pedi que o Jonas lesse o texto para nós, né? E vou trabalhar essa ideia da finalidade do Evangelho. E quando nós falamos sobre o Evangelho, uma coisa precisa ficar bem claro para nós. Nós estamos dando aos outros a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco. E nós estamos dando, lembra que Mateus fala daquela pérola, daquela coisa mais valiosa que você e eu encontramos na nossa vida, que é o Evangelho. E quando nós o temos, quando nós o entendemos, nós podemos dar ao outro, que não conhece o Evangelho, a melhor coisa que você ou eu poderíamos dar para ele. E Jesus sempre é o melhor exemplo para nós seguirmos quando nós falamos na questão de pregar o Evangelho. No texto que nós lemos, Nicodemos,
era fariseu, um principal dos judeus, e Nicodemos era membro do Sinédrio. Era alguém top, alguém que era do alto escalão da sociedade judaica. Ele era alguém que fazia parte do Sinédrio. E o Sinédrio era como se fosse a nossa Corte Suprema. Eles se reuniam para deliberar decisões sociais e religiosas. E ele era parte deste Sinédrio. E o encontro de Nicodemos com Jesus, descrito nesse capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus estava em Jerusalém para a Páscoa. E muitas pessoas, ao verem o que Jesus fazia, creram nele. Acreditaram que Jesus era o Messias, assim como Nicodemos também acreditou. E tanto é que Nicodemos, vendo as maravilhas que Jesus fez, foi até ele. Ele foi até Nicodemos, até Jesus de noite. Não dá para determinar o porquê ele foi à noite. Tem várias especulações, mas nenhuma delas pode ou não ser verdade, na verdade. Então nem vou comentá-las, né? Mas é interessante que quando Nicodemos chegou diante de Jesus, e Jesus já olhou para Nicodemos, alguém de posição, e já viu qual era a necessidade que Nicodemos tinha. Já viu, óbvio, Jesus já começou falando para ele, não houve uma pergunta, não houve nada, nenhuma outra discussão. Jesus já vai direto para ele e fala assim, você precisa nascer de novo. Ele foi direto, ele já viu a necessidade dele. Nicodemos interpretou as palavras de Jesus ao pé da letra. Como é que vai ser isso? Eu vou voltar à barriga da minha mãe, vou nascer de novo? Então, ele não conseguiu entender sobre a questão espiritual para se entrar no reino de Deus. E essa vida, essa conversa de Jesus com Nicodemos nos traz uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: nessa breve conversa, Jesus falou para ele da finalidade do Evangelho. Certo? Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos pontuar aí 3 finalidades, que é o meu tema, né? Então, a primeira finalidade do Evangelho é que o Evangelho regenera. Ele pega alguém, desculpe o perdão da palavra, podre, por causa dos pecados, e ele regenera a pessoa. O Evangelho tem esse poder de regenerar pessoas. O Evangelho, ele dá um novo nascimento, um novo começo. Interessante que quando alguém se rende ao Evangelho, assim como você e eu o fizemos um dia, tudo que estava atrás de quando nós nascemos de novo foi apagado e nós tivemos um novo começo. Nós tivemos a oportunidade de ter uma nova vida. E o Evangelho revela o infinito amor de Deus na concepção do plano de salvação. O Evangelho é a mensagem de que Jesus foi na cruz, como foi dito hoje pelo nosso irmão Chesco. Ele foi na cruz e foi o sacrifício pelos nossos pecados. Esse amor de Deus é imensurável. Ele é grande, ele é enorme. E é o plano de salvação para todos aqueles que se rendem ao Evangelho. E dentro dessa ideia de Evangelho, o primeiro objetivo, o primeiro alvo é você, irmão, sou eu. E a minha pergunta meu primeiro ponto para nossa reflexão, você valoriza a sua vida espiritual? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e você precisa fazer para você mesmo. Você valoriza o que você tem? Veja bem, quando Nicodemos foi até Jesus, ele era 100% fariseu. Só quando Nicodemos reconhecesse o fracasso do farisaísmo e renunciasse à sua fé nesse sistema religioso a qual ele pertencia, ele então obteria a salvação que só Jesus pode dar.
E é exatamente isso que se trata a nossa resposta ao Senhor. Jesus procura mostrar a Nicodemos que o sistema religioso que ele pertencia não poderia salvá-lo. E não pode salvar ninguém. Tragamos isso para a nossa realidade, irmãos. Nós, assim como ele, estávamos envolvidos num sistema religioso, seja ele praticante ou não, concepções religiosas, que nós achávamos que estávamos bem com Deus. E se nós tivéssemos se apegado a esse sistema religioso, Jesus não teria o papel que ele teve na nossa vida. Foi necessário que nós desistíssemos desse sistema religioso, ou dessa ideia religiosa que nós tínhamos, e abraçássemos o evangelho da salvação, para que então Jesus pudesse nos salvar. Você lembra desse dia? Você lembra desse momento, aonde você decidiu ir às águas? Eu gostaria que você... Oi? Desculpa. Eu gostaria que você trouxesse para a sua memória agora, o dia do seu nascimento de novo. Historicamente falando, quanto mais longe nós estamos de um evento, menos detalhes nós temos dele. É normal que a gente vá esquecendo algumas coisas. Eu quero dizer que à medida que nós nos afastamos daquele dia em que nós nascemos de novo, talvez lembremos menos detalhes de como aconteceu. Eu não sei quanto tempo levou para você tomar a sua decisão de nascer de novo, mas eu posso agora lembrar com você alguns sentimentos que estavam envolvidos naquele processo. Imagine para Nicodemos ouvir de Jesus que o seu nascimento natural como judeu não salvaria ele se ele não nascesse de novo. Foi o que aconteceu com você, como eu disse agora há pouco. Alguém lembrou você, alguém ensinou você, alguém me ensinou que naquela situação em que encontrávamos, nós não estaríamos salvos, não entraríamos no reino. E, claro que foi lido isso para nós. Atos 2:37, ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Quando Pedro terminou de fazer o discurso para eles, o coração deles ficou compungido, tornou-se cheio de pesar, arrependimento, aflito. Foi isso que ensinaram para você e para mim. Quando você, acredito eu, quando você ouviu dos seus pecados, essa aflição tomou conta do seu coração e do meu coração. E isso nós entendemos que o pecado causava em nossas vidas. E o Deus de misericórdia trouxe em nosso coração esse sentimento. Porque a Bíblia ensina que Deus trabalha no coração daqueles que querem agradá-lo. E leva as pessoas a entenderem o que é isso, o que é ter esse coração compungido. E se você nasceu de novo, eu creio que você entendeu isso. Eu creio que o seu coração ficou compungido por causa dos seus pecados. Também foi nos ensinado em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A dor de ver os nossos pecados e a condenação que eles geravam para nós, nos levou à ação de querer nascer de novo, para que fôssemos lavados dos nossos pecados. Como eu disse então, a finalidade do Evangelho, primeiramente tem a ver conosco. Temos que lembrar desse dia e do que estava envolvido, porque como eu disse no começo, você tem o bem mais precioso nas suas mãos. E você só passará à frente esse bem, esse tesouro, se você for grato pelo que Deus fez por você.
A sua gratidão por um Deus que salvou a sua alma te levará a compartilhar isso com pessoas que não conhecem o evangelho da salvação. O contrário disso é verdade também. Se no meu coração, se no seu coração tiver ingratidão, não tiver reconhecimento, você vai se calar e você não vai levar o evangelho para ninguém. Você vai guardar o tesouro para você. E a Bíblia não ensina isto. Esse é um ensinamento humano e mundano. Alguém egoísta. Mas se você está, como eu disse, se você valoriza o evangelho, se você dá importância a esse evangelho, se você vive essa realidade, se algo que é bom para você vai levar você a uma morada eterna, como foi dito hoje, vai levar você a viver eternamente com Deus, não tem como você não compartilhar esse tesouro com alguém. O segundo ponto que eu gostaria de tratar sobre isto, e isso tem muito a ver ainda com a nossa relação com o evangelho. Não abaixe a guarda. Quem não lembra desse homem aqui? Opa! Quem não lembra dele? O nosso Anderson Silva, ou chamado Spider, lutador de, acho que era MMA, isso aí, né? Depois de 17 vitórias consecutivas, onde 10 delas ele estava defendendo o título, ele perdeu o título cinturão de campeão para o homem que está ali do lado, Chris Weidman. Sabe o que ele fez de errado? Sabe o que os críticos falaram que ele fez de errado? Ele abaixou a guarda. E a hora que o cara acertou o queixo do bicho, ele caiu, perdeu o cinturão. Nós somos a igreja do Deus vivo e o objetivo do evangelho é transformação, renovação e direção. Sabe quando? Sempre, sempre. Hoje isso deve acontecer. 1 Pedro, que você conhece, diz assim para nós: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Lembra desse texto que nos foi ensinado? Então, olha lá, éramos sem eleição, passamos a ser uma raça eleita por causa de Jesus Cristo. Vivíamos no mundo religiosamente, mas sem Deus, passamos a ser propriedade de Deus. Vivíamos nas trevas, e a morte nas trevas era condenação eterna, passamos para a luz. Estávamos mortos espiritualmente, passamos para a vida. Você crê nisso, irmão? Irmã, você crê nisso? Você acredita, então, que você está no melhor lugar que você poderia estar? Amém. E vou te contar um segredo que não é segredo. Não há outro lugar para estar. Mas o nosso inimigo é astuto. E ele usa os rudimentos desse mundo para nos fazer parar. Para nos fazer voltar ao que éramos antes. Acho que você entende o que eu quero dizer. Afirmamos acreditar que Deus está no controle e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas muitas vezes deixamos de viver como se isso fosse verdade. Eu já falei disso uma vez e vou repetir. Existe uma filosofia presente nos dias atuais chamada de relativismo. É uma corrente filosófica que diz que nada podemos afirmar a respeito de algo, porque tudo é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Segundo este modo de pensar, não existe o certo e não existe o errado, o positivo e o negativo, apenas existem opiniões diferentes.
Portanto, uma determinada pessoa pode considerar algo como certo e outra pode considerar a mesma coisa como errado, não havendo como definir um padrão. Os relativistas acham que ninguém tem autoridade para ensinar ao outro o bem e o mal, o moral ou o imoral. Eu, no meu local de trabalho, literalmente, tem hora que o cabelo fica em pé. Você vê cada coisa entre os jovens, entre os adolescentes, que eu fico pensando assim, como que pode um negócio desse, sem dar nome de lugar, sem falar nada, e é ensinado, já está sendo ensinado, você sabe disto, que o pai e a mãe nem podem ensinar o filho sobre o sexo que ele pertence. A criança tem que descobrir sozinha, e ela vai decidir depois se o homem vai ser menina ou se a menina vai ser homem. São ensinamentos assim que podem entrar dentro da igreja, entrar na sua vida e na minha vida, e destruir o objetivo e o propósito do Evangelho. Nós acreditamos em um Evangelho que transforma, que molda, que ensina, que direciona. Já pensou se como igreja do Deus vivo, nós acreditarmos que o Evangelho não tem mais esse poder? O que resta? Jesus usa uma analogia dizendo para Nicodemos que assim como a serpente foi levantada no deserto por uma haste, ele mesmo seria levantado na cruz. Portanto, irmãos, diante dessas filosofias, ou diante de qualquer obstáculo que você encontrar na sua vida, porque nós encontramos obstáculos, e muitas vezes o comodismo é um deles, que nós possamos encontrar a nossa fé no Evangelho, buscar e continuar a transformação que ele proporciona, para que possamos crescer e continuar crescendo, e absorver e pôr em prática o nosso papel como cristão. E para isso, sempre temos que olhar para Jesus Cristo. Não baixar a guarda significa ter o Evangelho como escudo, para que ensinamentos e conceitos mundanos não entrem no meio da igreja e destrua tudo aquilo pelo qual Jesus morreu. E o último ponto, não esqueça que a igreja é um só corpo. O texto de João 3,16 diz assim para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas devem ser informadas que Deus as ama por meio de Cristo. Se elas rejeitam Cristo, elas também rejeitam o amor do Pai manifestado através de Jesus. Este versículo declara que o amor de Deus se estende ao mundo, como se estendeu para você, e que Deus propõe salvar aqueles que creem nele. Jesus veio ao mundo como a expressão suprema, perfeita do amor de Deus. E aqueles que não recebem Jesus Cristo como o único meio de salvação de Deus, já estão condenadas. Essa é a mensagem que temos, irmãos. A mensagem mais poderosa que existe. Temos a oportunidade em nossas mãos de dar e proporcionar aos outros aquilo que Deus nos proporcionou, que é a vida eterna com Deus. E, para nossa reflexão, de quem é a responsabilidade de evangelizar? O que significa ser um discípulo que evangeliza? O que significa para um discípulo evangelizar? O que significa para um discípulo se envolver nesse trabalho da igreja? Sabe o que isso significa? Acho que não significa ali não, porque não apareceu. Está ali. Não está. Significa vida,
objetivo e propósito. Essas coisas é que dão sentido à nossa vida espiritual. Se nós não estamos unidos ao Senhor com o propósito de servir a igreja, compartilhar o Evangelho, nossa vida não faz sentido. Não faz sentido para nós como cristãos, se nós não tivermos essa postura. Agora sim, Efésios. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, tem essa responsabilidade. Cada um que está aqui é importante. E a igreja só cumprirá o seu propósito plenamente se cada um de nós assumirmos essa responsabilidade. Não tem como terceirizar isto. A igreja será e continuará saudável na medida em que cada pessoa, cada um de nós, primeiro, caminhe perto de Cristo, em obediência ao seu Evangelho, e o sirva como membro do seu corpo. Temos que lembrar, irmãos, que Deus não nos quer pela metade. Ele não quer você só no domingo aqui. Ele não quer você só numa reunião de casa. Ele quer você completamente em todos os momentos. E que você use as oportunidades de uma vida transformada pessoal sua e compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Irmãos, sempre vamos encontrar obstáculos para o nosso trabalho na igreja. Mas o resultado pessoal e coletivo da igreja será determinado pela maneira como nós vamos enfrentá-los. Não podemos deixar que obstáculos vedem, bloqueiem a mensagem mais poderosa que temos, o Evangelho da transformação e da salvação. Primeiro sua, minha e também daqueles que amamos e que encontramos. Que Deus possa te dar esclarecimento sobre esse assunto. E se você não entendeu alguma coisa ou ficou ofendido com alguma palavra que eu tenha dito, pode me procurar e a gente pode conversar. E eu peço perdão para você. Mas essa é a finalidade do Evangelho. Amém? Vamos orar?